Bem, vamos dar início, então, ao nosso encontro de estudos para o Livro dos Espíritos dessa noite. Hoje é dia 16 de março de 2015, uma segunda-feira. São 19 horas e 47 minutos, 27 graus na cidade de Jaú. O Wagner está desde São Paulo conosco, está desejando uma boa noite a todos. Nós estamos estudando o livro 2, Mundo Espírita, ou dos Espíritos, no capítulo 7, Retorno à Vida Corporal, questão 375A. Na pergunta anterior, ele questiona os espíritos a respeito da situação do espírito na loucura. Né? Lembram? E na sequência, então, como os espíritos respondem que a matéria impressiona o espírito, no entretanto, é a matéria que é defeituosa e não o espírito, a matéria que é desorganizada e não o espírito, ele, na seguinte, que é a 375A, ele complementa. É então sempre o corpo e não o espírito desorganizado? A gente poderia fazer a mesma pergunta da seguinte maneira. Então, o corpo é que dá a condição de loucura para o espírito, e não o espírito que é louco? Seria certo perguntar assim, não seria? Eles respondem sim. Mas é necessário não perder de vista que, da mesma maneira que o espírito age sobre a matéria, esta reage sobre ele numa certa medida. E que o espírito pode encontrar-se momentaneamente impressionado pela alteração dos órgãos, através dos quais se manifesta e recebe as suas impressões. Pode acontecer que, com o tempo, quando a loucura durou bastante, a repetição dos mesmos atos acabe por exercer sobre o espírito uma influência da qual não se livrará senão depois de sua completa separação de toda impressão material. O que significa, traduzindo o que os espíritos falaram, que o espírito passa uma encarnação muito grande, numa situação só, vamos dizer que ele habituou a fazer assim. Ele passou uma vida inteira, tem espírito que tem esse hábito, né? Mexe com a mão, faz assim o tempo inteiro, não vem? Lá no Perlata a gente vê muito isso. Né? Ele passa uma vida inteira fazendo isso, ele desencarna, até que ele não está totalmente livre dessas impressões, ele pensa que ainda está encarnado, que ainda está sob efeito daquelas impressões. Mesmo a pessoa que tem própria, né? Ele está falando aqui especificamente da loucura. Da loucura. Tem certos hábitos assim, também desencarna? Eu acredito que, dependendo do grau de materialidade do espírito, o quanto ele está ligado à matéria, ele fica impressionado pela matéria, seja no apego aos bens materiais, nos vícios, no vício da maledicência, na agressividade, na violência, na loucura, em qualquer outra coisa. Por isso que o propósito da vida é nos desmaterializar. O propósito do espiritismo é ensinar isso para que a gente vá aos poucos nos desmaterializando. É claro que numa encarnação não se conquista isso, em duas não se conquista, em três, vai aos poucos, não é? Incutindo essas ideias, assimilando essas ideias, e ao longo das encarnações o espírito vai deixando esse vício pela matéria. Você falou desse materialidade, ele volta a coisa que não tem nada a ver com uma pergunta que por que falavam que a Kardec era racista? Tem gente que tenta pregar contra o espiritismo e fala isso, mas se você pegar as questões que eles citam, você leia as questões e leia a resposta dos espíritos, não tem nada a ver com a análise que eles fazem. Eles tiram uma parte do texto, uma parte da resposta do contexto e colocam da maneira deles, quer dizer, aí dá a impressão, você descaracteriza, você tem que, uma frase, ela está dentro de um contexto, se você tira ela do contexto, o que acontece? Dá a impressão que a pessoa que falou aquilo, ou escreveu aquilo, tentasse dizer uma outra coisa que não aquilo, o que é a expressão da ideia da pessoa dentro da frase por completo. Então, lá diz frases que
Frases que ele falou dos africanos. Sim, que os africanos foram os primeiros povos da Terra. Está na Gênesis. Eles eram muito impuros. Está na Gênesis. Está na Gênesis. É verdade. Está lá. Mas você pega o contexto daquilo que foi falado, daquilo que foi escrito, para você entender. No contexto não é aquilo, porque acontece o seguinte, quando a pessoa é tendenciosa, quando ela quer usar aquilo que está escrito para defender a ideia dela, ela não está querendo entender aquilo que foi escrito, ela está querendo defender o modo dela pensar. Então, eu cansei de ler e reler as obras de Kardec e não tem nada de preconceituoso, ao contrário. O espiritismo que ele defende é o não preconceito. Os espíritos falam por diversas vezes que o preconceito é próprio de espírito atrasado. O espírito elevado não tem preconceito, e não há por que ter preconceito mesmo. Somos todos espíritos, encarnados como branco, vermelho, amarelo, negro, seja lá a raça que for, nós todos somos seres humanos, né? Espíritos encarnados. Mas, de qualquer maneira, a incidência, o que a matéria impressiona o espírito é uma coisa muito importante. Por que é que uma pessoa, independentemente, ele está tratando aqui especificamente da loucura, não é isso? Por que uma pessoa muito apegada aos bens materiais desencarna apegada aos bens materiais? Porque ela desenvolve um sentimento e uma sensação pelos bens materiais que vai lhe acompanhar depois de desencarnar. A sensualidade, de uma maneira geral, por exemplo, a sensualidade pela comida, né? A sensualidade exagerada sobre o paladar, por exemplo. Isso acompanha o espírito depois do desencarne dele. Tudo isso são coisas que ligam o espírito à matéria. Todo espírito muito sensual, aquele que dá muito valor às sensações, ele faz com que aquelas sensações o acompanhem depois do seu desencarne. E é natural, nosso mundo é um mundo grosseiro. É um mundo onde o espírito se alimenta de maneira grosseira, vive de maneira grosseira. Né? E depois nós estamos ligados à matéria desde quando? Desde quando nós nos individualizamos lá atrás. Já passamos por isso várias vezes. Não é que passamos por isso, não. Nós só conhecemos a matéria. Até chegar no momento da fase hominal. Quando o espírito chega no momento da fase hominal, ele vive um pouco em estado de erraticidade, ou seja, livre da matéria, e um pouco encarnado. Um pouco em estado de erraticidade e um pouco encarnado. É nesse momento que ele começa a desligar os laços fortíssimos que unem exclusivamente a matéria. Na realidade, o espírito até então não entende nada que não seja a matéria. Porque ele só fica ligado à matéria constantemente. O animal, por exemplo, não tem erraticidade. O que um espírito que está em desenvolvimento ali entende? Para ele desencarna e reencarna quase que imediatamente, desencarna e reencarna quase que imediatamente. Né? A gente começa a desenvolver essa percepção por duas razões muito fortes. Primeiro, porque existe em nós em estado de intuição. Que nós somos seres espirituais, que existe um Criador, né? Que esse mundo não é só isso. Você começa a refletir a respeito. Puxa, a vida não pode ser só essa. Mesmo as pessoas que não têm intimidade com assuntos ligados à filosofia, ou à própria doutrina espírita, ou aquilo que transcende o corpo físico. Mesmo as pessoas, elas refletem a respeito. Então, isso está em estado de intuição em todos os espíritos, é uma coisa inata, está em nós. Então, o espírito começa a refletir, em estado de erraticidade ele aprende, ele vê, observa coisas, ele encarna e traz a lembrança da vida dele em estado de erraticidade, ele começa a perceber, ele começa a analisar, fazer a distinção das coisas, e aos poucos, ao longo das encarnações, vai se desligando da matéria, até que chega um momento que ele merece viver num mundo feliz. Aí esse desligamento ele vai se dar de uma maneira mais rápida, né, e profunda. Ou seja, ele vai ficar muito mais ligado à vida espiritual do que à vida material. Inverte o processo. Aí, mesmo sendo encarnado, ele vai estar sendo... Inverte o processo. Ele vai direcionar toda a sua existência, todas as suas preocupações para as coisas materiais. Não é que nem a gente. A gente direciona alguma parte do dia, uma parte muito pequena da nossa existência, vamos dizer assim, do nosso dia a dia, ou da nossa semana, aqueles que frequentam a casa
2, 3 vezes por semana, né? Dedica o quê? 1h30, 2 horas e meia no máximo, a falar das coisas espirituais. Estuda um pouco em casa e tal, pensa um pouco nisso, mas das 24 horas você pode dedicar no máximo 2, 3, 4 horas. Quando muito, mais ligado às coisas materiais. As nossas preocupações, elas estão mais ligadas às coisas materiais. Preocupação com doença, com parente, com amigo, com filho, com esposo, com esposa, com as atribulações da vida material. É claro que você, dependendo do seu grau de entendimento, você começa a fazer a associação. Não é? Estou passando por isso por vontade do Criador. Sou um espírito em evolução, isso para mim é uma oportunidade. Então, você, à medida que você vai compreendendo, você vai fazendo essa distinção, e mesmo que as atribulações sejam muito grandes, você consegue fazer essa distinção. Enquanto que a grande maioria não faz essa distinção. Entra no campo da revolta, né? Entra no campo da rebeldia, né? Do orgulho, da vaidade, da prepotência. O cara não aceita. Por que eu tenho que viver essa vida? Que Deus é esse que fica... Só eu recebo as coisas boas? Meu vizinho tem carro novo, tem casa boa, a mulher dele é bonita, a minha é feia, né? Não é assim que os caras falam? A mulher do vizinho é sempre mais bonita, né? O arroz e feijão do vizinho é sempre mais cheiroso, né? Então, quer dizer, o cara que vive a vida mais material, ele reduz as sensações dele, a percepção dele, as coisas materiais. Desencarna, como é que ele vai desencarnar? O foco dele não está na vida espiritual. O foco dele está na vida material, estão nas coisas materiais. Consequentemente, ele vai focar nas coisas materiais. A gente cansou de receber aqui na casa às terças-feiras, gente diz assim, não, eu tenho lá meu cofre guardado lá. Meu cofre lá está guardado com as minhas joias, com o meu dinheiro e tal. Né? E a gente induzindo aos poucos, o cara vai lá, então. Abre o cofre, olha o que tem dentro. E o cara, aos poucos você vai induzindo o cara para o cara perceber, né? Que ele mesmo se engana, ele mesmo está se enganando. Ele cria uma situação completamente adversa para o próprio espírito dele. Desencarna, ele vai visitar a mulher já casou com outro. E é por aí. Ele fala aqui da loucura. Ele fala aqui da loucura, porque a loucura é uma coisa bem gritante, né? Bem agressiva para o espírito, né? Então, ele quer fazer essa distinção, dizendo assim, olha, o corpo é doente, o espírito não. Né? Ele faz essa ressalva de que se a repetição dos atos ao longo de toda uma encarnação exerce uma influência muito grande, e ele só vai se livrar depois de ter se desligado dessas sensações, exatamente para nos mostrar isso. Né? Vai, ao longo do tempo, fica sob o exercício, sob a influência daquelas repetições, e depois vai levar um tempo em estado de erraticidade até se livrar delas. Chega encarnado. Não. Ele, é claro, evidente. Olha, o propósito é ensinar, o propósito não é judiar, não é penalizar. Vai ter experiência. Claro, evidente. Olha, eu peguei uma reportagem hoje na televisão que retrata bem por que muitas vezes nós passamos por determinadas coisas. Eu estou generalizando aqui porque, de uma maneira ou de outra, em algum tempo da nossa existências anteriores, porque nessa a gente não vai cometer esse tipo de estupidez, né? A gente pode ter cometido coisas semelhantes, similares. Então o sujeito pegou acho que era fêmea, uma cachorrinha bonitinha, preta e branca, bonitinha, depois mostra ela recuperada, pegou, colocou dentro de um saco, amarrou a boca do saco e jogou no rio, com ela viva dentro. Aí alguém passou, viu o movimento no saco lá, resolveu ajudar a cachorra estava praticamente morta, toda enlameada. Você viu isso, Glaucio? Você viu isso? Entendeu? Toda enlameada. Deu tempo, ela estava praticamente entregue, disse o repórter, né? Mas conseguiram tirar, limparam ela e alguém adotou. Depois mostra a cachorrinha depois de adotada. Tá coisa mais linda, é dócil,
Uma cachorra que você percebe que não merecia aquele tipo de coisa. E não merece, o animal não merece passar por sofrimento. Você vê a mina assim, você não passa. Tem uma cachorrinha nossa lá que a gente é obrigado a passar na frente do portão da casa dela, porque de casa onde a gente tem a firma, são 30 metros, 40 metros, e a gente é obrigado a passar em frente do portão. A gente tem que atravessar a rua, fazer carinho nela, depois de trabalhar, porque ela não deixa a gente passar nem para ir, nem para voltar, nem eu, nem a Yara, nem a Luciana, se a gente não passa, atravessar a rua e fazer um carinho nela. Não tem jeito, né? Então, quer dizer, você já imaginou o cara que fez isso? Ele fez por crueldade. Crueldade pura, não tem como analisar de outra forma. Só pode ser crueldade. O que esse cara vai receber da vida? Se pode não ser nessa encarnação, mas uma determinada encarnação, um determinado momento da existência dele, ele vai ter que se rever com essa crueldade. Ainda mais você que depende completamente do homem. Isso aí, a gente não está querendo aqui julgar o cara, é problema dele. Quem vai ter que se haver com a lei de causa e consequência não sou eu, por este ato. Né? Mas certamente, nas nossas vidas pregressas, nós tivemos algum ato que justifica ou justificará os problemas que nós certamente iremos vivenciar em algum momento da nossa existência. A gente começa a perceber isso. Quando você começa a perceber isso, você tira o Deus cruel, né? Esse Deus que pune, né? Que oprime, que tem humor, né? Da sua vida, e coloca aí as leis de Deus, que é aquela que o Rodrigo falou na sexta-feira, muito bem, né? E você começa a entender que a nossa vida é regida por isso. Né? Então, tudo se torna igual para todos, as possibilidades, as oportunidades são iguais para todas, para todo mundo, e que não existe opressão, coisa nenhuma. Nós estamos aqui para aprender, nós estamos aqui para nos reaver com a nossa própria consciência. Você tem que falar fundamental, porque para ele vai ser. Lamentável, realmente. Lamentável. Quando Jesus está pregado na cruz, que vê todo mundo chorando, pelo menos isso é retratado nos filmes, eu não sei se isso realmente aconteceu ou não, mas ele pede para as pessoas não chorarem por ele, que chorassem por eles mesmos. Né? Ele está certo. Porque ele, na cruz, eu acredito que, do ponto de vista humano, ele deve ter sofrido, é claro. Tá certo? Mas do ponto de vista espiritual, da sua grandeza espiritual, para ele aquilo foi cafezinho pequeno. Né? Aquilo foi um incidente, um cortezinho no dedo. Né? Por quê? Porque ele estava muito acima daquilo. Ele estava muito acima. O propósito dele era exatamente esse: ensinar o homem, vocês são espíritos imortais. Não faça isso. Ame o seu irmão, perdoa, tenha mais paciência, tenha mais tolerância. Né? Se desapegue dos bens materiais. Está sofrendo aquela dor com dó daquelas pessoas que estão com dó. Exato. Né? Vamos lá. Agora vamos para 376. Qual a razão, pergunta Kardec, por que a loucura leva, algumas vezes, ao suicídio? Resposta. O espírito sofre pelo constrangimento a que está submetido e pela impotência para manifestar-se livremente. Por isso, busca libertar-se por intermédio da morte. Quer dizer, a coisa que mais oprime o espírito da loucura é o fato dele entender tudo, compreender tudo e não poder se manifestar. Não poder manifestar a sua inteligência, aquilo que ele está pensando, aquilo que ele está sentindo, né? Isso é o que mais oprime o espírito. Quando ele pode, quando ele tem condição, ele se suicida, se ele tem condição para isso. Porque às vezes a loucura é tão grande que o cara nem consciência de si mesmo, nem condição da prática do suicídio ele tem. Né? Mas quando ele pode, ele faz isso. A justificativa de que a loucura leva ao suicídio é exatamente essa. Né? Muitas vezes também, você já deve ter assistido a respeito de eutanásia, né? O espírito pede para morrer por quê? Exatamente pelo fato da opressão que ele está vivendo, né? Uma condição que o oprime, porque ele não pode. Se ele estiver aqui no banheiro, alguém tem que ajudar. Para comer, alguém tem que ajudar.
Para dormir, alguém tem que ajudar. Para se movimentar na cama, alguém tem que ajudar. Para levantar da cama, ele não tem mais vida própria. Fica totalmente dependente de outras pessoas, né? Muitos, como não entendem isso como oportunidade, o que acontece? Caem no campo da revolta e, pela revolta, acabam pedindo para que alguém lhe tire a vida antecipadamente. Estão perdendo uma oportunidade de ouro, né? Porque algum tempo vivendo naquela situação poderia ser o resgate de muitos débitos do passado, com certeza. Ultimamente está tendo bastante suicídio, né? Como? Ultimamente está tendo bastante suicídio, né? Suicídio no mundo é enorme. Aqui no interior. É enorme. E no Japão? Mais. E no Japão? Nossa. E no Japão? Você não acredita, uma sociedade com tanto recurso tecnológico, com tanta inteligência, com tanto adiantamento, e o número de suicídios entre os japoneses é imenso. Mas aí a competição, porque um é mais, você vai ver gente com o outro, não é isso? Aqui parece que é mais uma A competição explica, mas não justifica. Porque eles têm a competição, mas ao mesmo tempo eles têm uma tradição religiosa, eles têm uma cultura, conhecimento. Entendeu? Exatamente. Essa competição deveria ajudar e não prejudicar, e não levar a pessoa ao suicídio. Né? Não, é cobrança. Mas olha, a mesma cobrança que existe lá, existe nos Estados Unidos, existe na Alemanha, existe no Brasil, existe em todo lugar. Né? O fato é que o povo japonês, eles têm uma melancolia, eles vivem, eles guardam uma melancolia, eles têm uma maneira de viver completamente diferente da nossa. Né? O brasileiro, quando ele tem uma derrocada qualquer na vida, uma derrota qualquer, ele diz assim: eu levanto, sacudo a poeira e dou a volta por cima e parto para outra. O japonês não admite a derrota. Então, a gente percebe que, além dessa melancolia natural, que é inato no povo, nesse tipo de povo, nessa raça, eles, além disso, eles são muito orgulhosos. Muito orgulhosos. E eles não admitem a derrota. Eles não entendem a derrota como oportunidade. Eles entendem a derrota como humilhação. E toda pessoa que se humilha facilmente, você pode ver, a outra ponta disso é o orgulho. Porque a pessoa só se sente muito humilhada porque ela é muito orgulhosa. Entendeu? Então tem esse lado da questão. Existe uma tradição dos guerreiros que defendiam os imperadores e tal, que eram guerreiros que tinham por norma a honra, né? Eles levavam isso muito em consideração e tal. Então isso está incutido no modo de viver, na cultura desse povo. Né? Mas, de qualquer maneira, não é motivo para suicídio. Não é absolutamente, não é motivo nenhum. Né? Uma vez eu li uma reportagem que o suicídio, a maioria, acontece nas segundas-feiras ou nas primeiras horas do dia, e também dependendo da estação do ano, inverno, dias cinzentos. Exatamente. Melancolia, tristeza, depressão. A pessoa entra num estado de depressão, né? Ela começa a pensar, os problemas tomam volume, né? Fica batendo sempre naquela mesma ideia, aquele mesmo problema, ele centra o seu pensamento naquele mesmo problema, e o que ele faz? Abre um campo imenso, a influência dos espíritos. Toda vez que você foca a sua vida, toda vez que você foca os seus problemas, e você dá a esses problemas um valor maior do que eles têm, você abre um campo imenso à influência dos espíritos, e à má influência. Entendeu? Porque os problemas, eles por uma questão de inteligência, o homem deveria pegar os seus problemas e tentar resolvê-los. Tá? Bom, eu tenho que resolver esse problema. Muito bem. De que maneira eu vou resolver esse problema? Eu consigo resolver esse problema imediatamente? O problema é muito grande. Não consegue resolver imediatamente. Então, o que eu vou fazer? O que eu posso fazer para melhorar essa situação e, aos poucos, ir resolvendo esse problema? Bom, eu posso fazer tal coisa. É pouco, mas
é alguma coisa, no sentido de resolver. Então, divida os seus problemas. Divida em tantas partes quantas forem possíveis. E, aos poucos, se vai resolvendo. Porque a primeira coisa que um problema causa na pessoa é ansiedade. E a ansiedade é que acaba desencadeando uma série de sentimentos, entendeu? Que acaba precipitando uma situação. Além de não resolver, precipita uma situação que dificulta ainda mais o problema. Exatamente. Você acaba criando uma bola de neve, né? Porque à medida que a pessoa entra nesse círculo vicioso do pensamento de que ele vai ser destruído por aquela situação, entendeu? Ele coloca em contrapartida, em xeque, a fé dele na vida, a fé nele mesmo e a fé em Deus. Quando ele coloca isso em xeque, quando ele coloca isso em segundo plano e foca somente no problema, ele já está derrotado. É ali que ele fica derrotado. E é ali que ele tenta buscar o que ele pensa ser a solução mais fácil. Que, na realidade, o suicida, ele não quer a morte. Ele não quer morrer. O que ele quer é resolver o problema. Ele acha que o problema dele não tem solução. Não tem solução. Ele quer resolver o problema. De que maneira eu faço para resolver o problema? Não tem solução. É muito dinheiro. Devo muito dinheiro. A dívida é muito grande. O que eu faço? Resolveu o problema. Resolveu? A gente sabe que você multiplica por 1 milhão o problema. Né? Porque se ele cometeu esse gesto com 40 anos de idade, 45 anos de idade, vamos dizer assim, ele tinha que viver até os 70, o que acontece? São 25, 30 anos que ele vai ter que ficar ligado ao corpo físico até a extinção do fluido vital. Só isso já é suficiente para quem conhece o assunto saber que é a pior solução. É a pior. Né? Então, quer dizer, os problemas eles podem ser resolvidos por qualquer pessoa. Porque a gente tem os atributos de inteligência, vontade e pensamento. Né? A inteligência, ela tenta encontrar a solução. O pensamento encaminha a solução e a vontade determina a solução daquele mundo. Ansiedade. Esse é o problema. Então, quando um problema surge, a primeira coisa que a gente tem que fazer não é ficar correndo atrás do problema, é sentar. Sentar. Coloca a sua cabeça. Uma vez eu vi um sujeito dar uma resposta para um cara que achei muito interessante. Um garoto, viu? Um garoto dos 17 anos, 16, 17 anos. O cara chegou e pressionou ele. Você tem que fazer. Ele olhou para o cara muito calmamente assim: eu não tomo nenhuma atitude com a cabeça quente. Foi isso que ele respondeu para o cara. Eu vou pensar no problema e depois te dou a resposta. Quer dizer, solução perfeita para qualquer problema. Para. Está com problema? Para. Adianta você ficar correndo atrás? Não adianta. Entendeu? Para. Senta. Vamos resolver. Bom, qual é o problema? Coloca no papel. Bom, meu problema é assim, 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 assim. Como é que eu posso resolver? Faz essa pergunta para você mesmo. É verdade. Mas olha, o que faz um engenheiro para construir um grande prédio? Ele começa pelo teto? Ele vai começar pela base. E ele vai fazer as contas, continha por continha. Continha lá do ferrinho que vai no menor pilarzinho que tem no prédio, ele faz a continha, não é assim? Ele não está solucionando o problema. E grande, hein? E grande, porque ele tem que começar pela base para poder estruturar o prédio, para ele poder chegar a ficar do tamanho que tem que ficar, ou com a estrutura que tem que ter, enfim, resistir ao peso que ele tem que resistir, aos movimentos que ele tem que resistir e tudo mais. Né? Mas o engenheiro, seja lá de que área for, elétrica, civil, militar, seja lá o que for, ele resolve os problemas dessa maneira. Quando um médico se defronta com um paciente com um grave problema, o que ele faz? Atabalhoadamente, ele fala para o cara: vai fazer isso, vai fazer aquilo. Nada disso. Vamos analisar.
Assim, e ele parte daí para a análise do problema, né? E vai tentar encontrar a melhor solução possível para o problema. É assim que nós devemos resolver os nossos, porque guardadas as devidas proporções, nós somos engenheiros das nossas vidas, né? O engenheiro resolve um problema muito grave, mas tem problema na nossa vida também, que para nós também é muito grave. Então, guardadas as devidas proporções, nós temos que fazer exatamente isso. Para, senta, analisa, pensa com calma, com frieza, não é? O problema não pode esperar? Pode. Ele não surgiu da noite para o dia, ele esperou para aparecer também, né? Vamos resolver. E depois, os antigos falavam uma coisa muito importante, que eu acho, depois eu aprendi isso, quando eu comecei a pensar a esse respeito, eu falei, bom, tem tudo a ver. Quando um problema não tem solução, solucionado está. Não é verdade? Adianta você perder o sono, ou durante a noite você ficar pensando reiteradamente naquele problema? Eu tive um problema assim. Cheguei no momento e falei assim para mim mesmo, me recuso terminantemente a pensar nisso, eu vou dormir. E dormi. Mas não tem que fazer isso? Eu tenho que aprender. Mas aprende, viu? Aprende, a gente aprende. A gente aprende com a vida. A vida, ela existe para isso, para ensinar os espíritos. A gente não reencarna homem ou mulher por acaso. Você reencarna para aprender a melhorar-se, a aprender determinadas coisas que aquele tipo de encarnação vai te oferecer, não é? E os problemas não surgem por acaso. Eles surgem porque, primeiro, nós temos capacidade de solucioná-los, força para solucioná-los, e temos as ferramentas à nossa disposição. O espiritismo é uma poderosa ferramenta. Ele não é solução para ninguém, mas que é uma poderosa ferramenta, com certeza, absoluta. Porque ele nos dá os parâmetros através dos quais nós podemos resolver qualquer problema. O problema sempre resolve a cabeça dele. Exatamente, sempre. Sempre, viu? E o mais interessante é que quando você coloca a sua vida na mão de Deus, quando você restringe a sua vida e você tem uma fé restrita em Deus, as soluções aparecem de uma maneira, mas de uma maneira você fala, não é possível. Aqui tem a mão de alguém. Aqui tem a mão de Deus, porque não é possível. Já aconteceu cada uma comigo? Mas cada um, você fala assim, não ia solucionar dessa forma, porque se eu continuasse a agir da maneira que eu vinha agindo, ou se eu me precipitasse, ou se eu tomasse alguma atitude atabalhoada, eu não ia resolver dessa maneira. Coloquei na mão de Deus. É claro que a gente não pode cruzar os braços, é evidente, né? Mas aquilo que não está no nosso alcance solucionar, coloque na mão de Deus. A melhor resultado sempre acontece com a mais absoluta certeza. Né? É claro que tem coisas que o Criador não pode derrogar as suas leis, contrariar as suas leis, para satisfazer o seu filho, né? Como propósito é ensinar, né? Se o cara cometeu alguma coisa grave, alguma falta grave, né? Contra a sua saúde ou contra o bem-estar de terceiros, ele vai ter que responder por aquilo, não tem jeito, né? Eu falo do cotidiano nosso, relacionamento, problema com dinheiro, problema com saúde, problema com parentes, com amigos, enfim. Põe na mão de Deus, com certeza, viu? Com a mais absoluta certeza. Eu vou contar uma história rápida aqui. Meu pai ficou doente com 42 anos de idade. Meu pai tinha uma pastinha, onde essa pastinha acho que está com a minha irmã até hoje. Contas a pagar. Ele tinha, com a letra dele, tá lá, contas a pagar, uma pastinha da Nestlé, uma pastinha boa, de qualidade, viu? A Nestlé comprava coisa boa, de qualidade. Contas a pagar. E estava lá. 42 anos de idade, o salário dele, que era, vamos supor, 4 mil reais, baixou para 1. As contas dele estavam baseadas em quanto? Em 4 mil. Bom, eu comecei a pensar, falei, bom, alguém tem que assumir, não é? Fui lá no quarto dele, peguei a pastinha do contas a pagar e comecei a... Bom, tem isso, tem aquilo, carnê da Telesp, lembra da Telesp? Carnê da Telesp e tal. Peguei lá. Comecei a fazer a conta. Nesse mês, o que aconteceu comigo? Quebra o câmbio do meu carro. Eu trabalhava com o carro. Ajudar. Ajudar. Bom,
Eu tinha, a coisa que eu mais estimava, moleque, garoto, eu tinha, meu pai com 42, eu tinha 18, 19, mais ou menos por aí. 20 talvez, acho que não tinha isso. A coisa que eu mais estimava era um toca-fitas. Naquela época, o toca-fitas era o que o garoto podia colocar no carro como acessório e tal, né? Eu pensei comigo, chegou no dia, eu tinha que pagar isso até o dia 5 do mês seguinte. No dia 25, eu não tinha, vamos supor, se a dívida era de 1.500, eu tinha 500. Estava bem longe dos 1.500 que eu tinha que pagar, não é isso? Falei, bom, eu vou fazer o seguinte, eu tenho do dia 25 ao dia 5, tenho uns 9, 10 dias para me resolver o problema. Se eu não conseguir até lá o dinheiro, eu vendo toca-fita, claro. Né? Mais ou menos, ia dar mais ou menos o valor. Bom, dia 5 do mês seguinte, estava com tudo pago, tudo certinho, tudo em ordem. Mas a primeira coisa que eu fiz foi colocar na mão de Deus, ó. Eu vou trabalhar, eu vou procurar fazer o que eu posso, né? Mas coloco nas tuas mãos, peço força. Evidente, faça o melhor, mas nunca deixe de lado a sua certeza, a sua confiança nele, porque é tudo que nós temos, viu? Matéria passa, beleza passa, juventude passa, tudo passa, né? Mas a nossa fé, ela jamais pode passar. E todos os problemas podem ser solucionados dessa maneira. A pessoa, quando ela coloca o seu orgulho, a sua vaidade acima de tudo, essa é o que mais sofre. Esse é o que mais sofre. Porque orgulho e vaidade não leva ninguém a canto nenhum. Quando vem o tomo, é grande, é grande. E olha, por orgulho, por vaidade, as pessoas cometem cada absurdo. Cada absurdo. Veja essa moça, essa gaúcha, injetou um monte de coisa no corpo, foi outra vez para o hospital, tá feia. Vaidade, vaidade. Eu vi uma declaração dela, porque ela se tornou membro da Universal. Eu vi uma declaração dela, ela falou assim, o meu propósito era ter uma mansão, e não sei que carro que ela citou, na garagem. Ela falou, eu tinha mansão, eu tive os carros na garagem que eu quis, as roupas que eu quis, tudo que eu quis. No entanto, agora eu não tenho saúde. Perdi a minha saúde. Né? Quer dizer, ela é a lição que essa moça recebeu da vida. E por vaidade, gente. Imagine como é que não deve estar se sentindo essa moça. Eu fico me colocando no lugar dela, imaginando o que eu sentiria no lugar dela, de por vaidade jogar toda a saúde, toda a juventude dela fora, de maneira absurda, né? Da maneira mais... Era bonita sem nada disso. Sem nada disso, não tinha necessidade de nada disso. Ela era bonita, não precisava disso. Não precisava disso. Quer dizer, quantos problemas a pessoa não arruma gratuitamente? Gratuitamente. Por causa de atitudes como essa. Vaidade, orgulho, prepotência, narizão empinado, eu sou melhor que os outros. Né? Quanto problema não se arruma? Mas vamos lá. Questão de número 377. Nós já lemos a resposta? Não lemos a resposta, né? Então a resposta é, ele pode ressentir-se durante algum tempo, até que seja completamente desligado da matéria. Como o homem que, ao acordar, se ressente por algum tempo da perturbação em que o sono o mergulhar. A influência da matéria é muito grande, né? Ela é pesada para o espírito. Então ele vai ter que, durante algum tempo depois de desencarnado, trabalhar no sentido de livrar-se dessa influência. 378. Como a alteração do cérebro pode reagir sobre o espírito após a morte? Alteração do cérebro, no caso, loucura, né? Resposta é uma lembrança. Um peso oprime o espírito. E como ele não teve consciência de tudo o que se passou durante a sua loucura, é necessário um certo tempo para que se ponha ao corrente, ou seja, a saber, né, a tomar conhecimento de tudo que aconteceu com ele durante a sua encarnação. Ele interage com a vida, no entanto, ele não percebe, como nós, os detalhes das coisas. Sabe o que eu quero dizer?
Nós percebemos os detalhes das coisas. Ele interage, não é que ele interage, ele percebe a vida. Ele percebe, ele sabe quem está perto, ele sabe o que estão falando, ele sabe tudo. Ele não consegue interagir, né? Mas ele não sabe o que ocorreu nos detalhes. O sonho vai ajudar ele. O sonho sempre ajuda, é uma libertação para o espírito, momentânea, mas é. Momentânea, mas é. No entanto, existe o peso da influência da matéria, mesmo sobre o espírito, durante esse desligamento parcial, né? É por isso que, quanto mais tenha durado a loucura durante a vida, mais longamente durará a tortura, o constrangimento após a morte. O espírito desligado do corpo se ressente por algum tempo da impressão dos seus ligamentos. Ficou claro essas questões sobre a loucura aí, gente? Questão de item número 6, da infância. Questão número 379. O espírito que anima o corpo de uma criança é tão desenvolvido quanto de um adulto? A gente faz essa distinção, né? É criança, sabe de nada, né? Então, resposta, pode ser mais, pode mesmo ser mais, se ele mais progrediu, pois são apenas os órgãos imperfeitos que o impedem de se manifestar. Age de acordo com o instrumento de que se serve, né? Mas a gente percebe aí crianças que têm reações e atitudes maduras, né? Maduras. A crueldade, por exemplo, é uma constante nas crianças, viu? Tem criança que é cruel, ela é cruel mesmo. Ela age com crueldade, é interessante. Vingativa. Hã? Vingativa, cruel. São 7 meninas, né? A única que sou eu. Mas, tanto criança, você vê de tudo é quanto jeito. Ela comete assim, mente assim, descarga. A gente fala de criança também. Mas mente descarga. Mente, sim. Mente até porque, muitas vezes, na maioria em muitos casos, recebe um mau exemplo dos pais, né? Às vezes, né? Influência. É problema. O pai diz para a criança, não minta. Aí toca o telefone, o pai é fulano, fala que eu não estou. Você não falou que não é para mentir? Complicado. A Juliana perguntou, pai, o senhor terminou a história do Toca-Fitas? Estou aqui na sala com o Wagner assistindo o curso na TV. De alguma forma eu terminei, sim, filho. O que eu disse no final é que eu, no dia 5 do mês posterior, eu estava com todo o dinheiro e não precisei vender o Toca-Fita e consegui pagar todas as minhas contas, inclusive o conserto do câmbio do meu carro. Consegui pagar, graças a Deus, né? Então, de qualquer maneira, esse é um exemplo pequeno de tantas coisas que aconteceram. A gente passa naturalmente. E é mais interessante disso tudo, é que essas coisas ocorrem para testar a nossa fé. Nós estamos no mundo de provas. O espírito precisa testar a sua fé. Né? Como é que ele vai testar? Se não nessas circunstâncias. Ele está sozinho. Do ponto de vista material, ele está sozinho, não está? Então aí é onde ele demonstra a sua fé. Vai se apegar em quem? Na matéria, vai se apegar no seu orgulho, na sua vaidade, né? Você vai arrumar soluções desonestas para resolver o seu problema? Tem esse lado também, não tem? Porque a maioria, às vezes, envereda por um caminho da desonestidade. Né? Quanta gente não arruma desculpa, né, para não pagar uma dívida? Quanta gente não arruma desculpa para não trabalhar? Quanta gente não arruma desculpa para não cumprir as suas obrigações? Quanta gente não arruma desculpa para entrar, enveredar no mundo do crime, enveredar no mundo do tráfico? Não, eu estava precisando de dinheiro. Né? Então, o mundo de prova, ele propicia exatamente essas circunstâncias. Né? Ele te coloca numa situação onde você vai ter que decidir o que você vai fazer, da maneira que você vai fazer.
né? Para que você possa, no futuro, dizer assim, não, eu venci. Ou fui mais uma vez derrotado na minha maneira de agir. Né? Ela escreveu assim, lembra que a mãe mandou a Luciana falar que ela não estava em casa, ela não falou, minha mãe mandou dizer que não está. É problema. Meu Deus. Logo a Lu, né? Logo a Luciana. Oh, meu Deus do céu. Mas é muito legal essa circunstância da vida, porque problemas financeiros todo mundo passa, né? Problema financeiro, problema familiar, perda de ente querido. É tão gostoso quando... Eu sempre experimentei isso, que eu gostei muito de sentir, é muito doce, do ponto de vista emocional, sentir isso. Perdi pessoas queridas, queridíssimas, né? E não me senti abalado, em nenhum momento. Assim, do tipo, perda. Né? Absolutamente. Eu ia ficar bem... Encarei... Não ia aceitar nunca. Tipo assim, quando meu pai foi embora, eu era bem ligada ao meu pai. Eu acho que eu até aceitei bem. Mas você vai perceber que depois do conhecimento espírita, a sua atitude vai ser muito mais serena. Então, foi antes, né? Bem antes, faz 17 anos, mas eu acho que nesse período mesmo eu até aceitei bem. Porque eu não imaginava seguir. Eu tive perdas assim, perdas muito... Se eu fosse materialista, seria muito traumático. Eu vi um primo de 38 anos desencarnar na minha frente. Cara jovem, garoto de tudo. Teve lá não tinha desfibrilador no hospital, o coração fibrилou, não teve como recuperar e ele desencarnou. Desencarnou conversando com o médico, eu vi ele. A porta estava entreaberta, eu vi ele conversando com o médico. E ele estava perguntando para o médico se ia ficar alguma sequela. Daqui a pouco eu vi o médico montar em cima dele, fazer massagem cardíaca, e Marinho acorde, Marinho, quando foi ver, já tinha desencarnado. 38 anos de idade, eu fui ver no necrotério, logo depois que ele desencarnou, ele gritava na minha orelha. Ele gritava. Eu sentia isso. Quer dizer, desencarnou de uma maneira, para ele, bruta, né? Entendeu? É claro que eu fiquei muito triste e tal, mas encarei com uma naturalidade. E só o Espiritismo pode dar isso para a gente. Só o Espiritismo, com certeza. Todas as religiões encaram como perda. No Ocidente, estou falando, né? No Ocidente, todas as religiões encaram como perda, até como castigo, né? Até como castigo. Você não merecia ter tal pai, você não merecia ter a esposa que você tinha, você não merecia ter o marido que você tinha, não é isso? O filho que você tinha, coisas do gênero. Então é muito gostoso isso. Eu, pelo menos, me senti muito bem. Vamos lá. Questão de número 380. Numa criança de tenra idade, o espírito, fora do obstáculo que a imperfeição dos órgãos opõe à sua livre manifestação, pensa como uma criança ou como um adulto? Resposta. Enquanto criança, é natural que os órgãos da inteligência, não estando desenvolvidos, não possam dar-lhe toda a intuição de um adulto. Ou seja, as ideias inatas não chegam ao espírito ou não se manifestam no corpo, porque os órgãos ainda não são suficientes para isso. Não tem a ver com os órgãos. Tem a ver com os órgãos, sempre com os órgãos, viu? No nosso mundo é necessária a infância. Nos mundos mais adiantados, mundos felizes, por exemplo, a infância quase não existe. Quase não existe. O espírito, ele encarna e ele passa praticamente da infância para o estado adulto, assim, quase sem ter infância. É necessário. Aqui é muito necessário, em função da grosseria do nosso mundo. Nosso mundo é muito grosseiro. É mais ou menos que você pegar uma coisa muito sutil, muito delicada, uma seda, né? E querer esfregar a seda no chão sem estragar. Entendeu? Quer dizer, você precisa de um tempo de adaptação. O espírito precisa chegar, precisa tomar conta do corpo, né? Se adaptar ao corpo, se adaptar à sua situação.
ele vai ter que aprender a comer, ele vai ter que aprender a beber, a falar, a interagir com os outros, a se socializar. Quer dizer, existe toda uma preparação para que ele, depois de toda essa preparação, lá pelos 15, 16, 17, 18 anos de idade, no caso de homens, dos homens até mais, vai amadurecer até mais para frente, ele possa ter uma vida curta, né? Porque o cara amadurece lá o homem lá pelos 20, 25, tem uns 50 que nem estão maduros ainda, tudo, né, um bando de tonto que parece moleque, né? Entendeu? O cara com 50 anos de idade, 40, 50 anos de idade, acho que nem moleque. Né? Mas ele amadurece aos 25, ele tem dos 25, que é os 60, 70, 75, quer dizer, mais 40 anos aí, 45 anos, para viver esse período, e nesse período tentar fazer o melhor possível em favor do próprio espírito. Né? É claro que todo esse período também é um período preparatório, onde ele recebe influência dos pais, né? Influência dos amigos, influência da cultura, dos meios de comunicação, tudo com o objetivo da escola, né? Os cursos preparatórios e tal, até ele atingir o diploma dele, de nível superior ou não. Tudo isso tem o objetivo de preparar o espírito para que ele possa ter a vida que ele programou ter, com o objetivo de melhorar-se, com o objetivo de evoluir. Né? Mas o nosso mundo é muito grosseiro. Os espíritos aqui que encarnam são muito grosseiros, né? E precisam desse período para poder se adaptar. Sua inteligência, com efeito, é bastante limitada, até que a idade lhe amadureça a razão. A perturbação que acompanha a encarnação não cessa de súbito com o nascimento e só se dissipa com o desenvolvimento dos órgãos. Há uma perturbação, ou seja, ele sai do estado de erraticidade, livre, para entrar no corpo material. Existe todo um processo através do qual ele entra num estado em que ele não sabe quem é. Ele sai do estado de espírito para entrar no estado de encarnado, né? E ele fica meio que perdido, ele fica sem saber muito bem quem é, né? Até que os órgãos venham a amadurecer e ele possa manifestar toda a inteligência, todo o conhecimento através dos órgãos do corpo físico. Aqui Kardec faz uma observação importante. Uma observação vem ao apoio dessa resposta. É que os sonhos de uma criança não têm o caráter dos sonhos de um adulto. Sonho é igual à atividade do espírito. Seu objeto é quase sempre pueril, o que é um indício da natureza das preocupações do espírito. É tão gostosa essa fase, né? Você dorme bem, não tem dor, não tem preocupação, né? Come porque sabe que vai estar na mesa todo dia, não está preocupado com o preço do dólar, né? Inflação, preço do combustível, impostos a serem pagos, você não está preocupado com nada disso, né? Quer dizer, é um momento muito bom da vida da gente, né? Desse ponto de vista. Né? 381. Com a morte da criança, o espírito retoma imediatamente o seu vigor primitivo. Ele é um espírito que desencarna em criança, né? Como é que ele fica? Ele retoma imediatamente o seu vigor primitivo? Né? Porque muitos espíritos dizem que ou se manifestam como criança, né? Ou a gente lê nos livros que tem lá os corais de criança que cantam lá na colônia, não sei das quantas, né? Não é assim? A minha sobrinha fica conversando com uma amiga dela lá, está sempre imaginária. Não é bem imaginária não, porque ela debate nela. Sabe? E ela sempre vê ela, a menina, criança, e a menina que acompanha ela diz que, por exemplo, tem uma irmã minha lá que é de quem é aquela que está acompanhando ela não gosta, ela não vai nem chegar perto. Acontece isso que o pai, ela vê a menina e o pai da menina. O que é aquela nova criança? Hein? O espírito, ele pode se manifestar dependendo da necessidade, da maneira que melhor lhe aprover. Entendeu? Então, depende da relação que esse espírito tem com a sua sobrinha. E qual o objetivo dessa relação? O espírito pode se manifestar da maneira que ele quiser, da maneira que melhor lhe aprover. Por exemplo, por que é que o espírito se manifesta como um preto velho?
Existe preto velho na cidade? Claro que não. É tudo espírito. Mas ele pode se manifestar daquela forma, por quê? Porque foi a encarnação que ele mais aprendeu, por exemplo, humildade. E aí na qual ele tirou mais fruto, mais proveito para a sua evolução espiritual. Então ele tem um carinho especial por aquela encarnação. Ele se manifesta daquela forma. O objetivo é decisão dele. Parece que não é muito bom. Como? Esse espírito que acompanha ela, porque está em tanta maldade, você... Precisa ver, né? Precisa analisar, evocar o espírito e conversar com ele, saber por que ele está acompanhando, por que faz aquilo. Né? A minha mãe, ela brincava com uma menina, né? Chamada Elvira. Tá? Esse espírito se apresenta até hoje como criança, viu? Acompanhou minhas filhas ao longo da encarnação, faz travessura como criança, viu? Tudo igual, tá? Fica falando coisa pra gente no ouvido. Uma vez ela indicou uma doença para mim, da minha mãe para mim, esse espírito. Nós estávamos na sala, tinha acabado a luz, e minha mãe pegou, acendeu o velho e colocou em cima da mesinha de centro, usava a mesinha de centro naquela época, né? E minha mãe não passou o dia, não estava bem. Eu ia para São Paulo uma vez por mês, e eu estava em São Paulo nesse dia, e minha mãe, eu acordei de manhã, não estava muito bem, ela falou, não estou me sentindo muito bem, uma coisa meio esquisita e tal, né? Falei, bom, vê lá, se ela precisar que leve a senhora ao hospital, alguma coisa, fala, estou aqui, não custa nada. Meu pai estava sempre ruim, não podia levar. À noite nós estamos sentados na sala, umas 7 horas da noite, mais ou menos, uma coisa mais ou menos assim. Conversando, todos nós conversando, e eu olhei na vela, a chama da vela estava de cabeça para baixo. Não tem o formato da chama? A chama não faz isso, ó. Não é? Ela faz isso, né? Pode ver. Ela sai daqui e faz isso. Esse biquinho estava invertido. Eu falei, pode arrumar suas coisas, vamos para o hospital já. Não, pode arrumar suas coisas. Deu angina, deu uma crise de angina dela dentro do hospital. Se não fosse isso, ela tinha desencarnado. Então, esses espíritos, eles têm um propósito na vida da gente. Foi a Elvirinha que indicou. Ela estava ali presente, minha mãe estava vendo ela naquele dia. Minha mãe brincava, quando era criança, brincava com essa criança. Essa criança, brincando com a minha mãe, disse para minha mãe assim, olha, eu tô sepultada no cemitério da Consolação, em São Paulo. E minha mãe mora ali perto. Minha mãe é fulano de tal, eu morava na rua tal, número tal. Você vai lá e pede para minha mãe te dar todos os meus brinquedos. Atitude bem infantil, né? Porque não pensou nas consequências, pensou? Uma pessoa estranha, vai, bate na sua casa, toca a campainha, a tua filha mandou você me dar tudo. Oh, quer dizer, a mãe dela devia estar chateada com a morte dela, alguma coisa assim. Minha mãe foi escorraçada. A mulher brigou com ela porque não quis dar os brinquedos. Mas é esse tipo de coisa que acontece na vida da gente. E esse espírito acompanhou, viu? A nossa família acompanhou minha mãe, a encarnação da minha mãe, acompanhou a minha encarnação, a encarnação das minhas irmãs, das minhas filhas. A gente é um espírito familiar, o espírito está ali sempre junto com a gente. Entendeu? E se manifesta como criança. Na casa do Ricardo tem uma criança, de vez em quando, da comunicação, mas que ele quer, ele está esperando para reencarnar. Ele já falou que ele vai reencarnar no dia da manhã. Então. Só que por enquanto ela não pode fazer. Certamente o espírito familiar, o espírito ligado à família, né? E que fica, não tem. Como eles conhecem a matéria, né? O assunto, espiritismo, espírito, né? Reencarnação, é um assunto do cotidiano deles, o espírito se manifesta com mais facilidade, é claro. Está incutido, né? Na mente daquelas pessoas que vivem ali. Então é muito mais fácil se manifestar, é muito mais fácil se comunicar. Numa família onde esse assunto não é um assunto presente, não é um assunto comum, não é um assunto corriqueiro, o que acontece? A mesma coisa. O amiguinho, como é que eles chamam de amiguinho? Imaginário. Imaginário não tem nada de imaginário. Né? Os psicólogos infantis, dependendo da criança, chama isso de pânico noturno, terror noturno. Quando a criança tem algum relacionamento durante o sono que causa um pânico na criança, né? Aquele jovenzinho que frequentava aqui, ele também teve isso. Eu falei para os pais, não é nada disso, não existe nada disso. No fim, acabamos fazendo o tratamento e a criança melhorou 100%. Né? E os pais aprenderam como lidar com aquilo também. Quer dizer, acaba solucionando o problema com maior facilidade.
Então, o assunto, tendo intimidade com esse assunto, é muito mais fácil você lidar com os espíritos, né? Mas o que ele diz aqui a respeito dessa pergunta, e com a morte, se o espírito retoma imediatamente o seu vigor primitivo, diz assim deve ser, pois que está desembaraçado do seu envoltório carnal. Se ele se desembaraçou, ele não é mais criança, ele não é mais adulto, ele é espírito, né? Não existe espírito adulto, espírito jovem, espírito infantil, é espírito, né? Entretanto, ele não retoma a sua lucidez primitiva enquanto a separação não estiver completa, ou seja, enquanto não desaparecer toda a ligação entre o espírito e o corpo. Então, pode, para uns demora mais, para outros demora menos. Como é que é? Criança demora menos? Não necessariamente. Não. Depende do espírito. Não. Depende da evolução do espírito. Não é porque é criança que não é pegada na matéria. Entendeu? Então, a separação do corpo do espírito sempre depende de como o espírito pensa. Porque às vezes, como criança, ele não manifesta, mas ele pensa daquela maneira. Os órgãos ainda não permitem essa manifestação. Entendeu? Mas ele pensa daquela maneira. Qual livro? Crianças que morrem prematuramente, vai tudo com uma coluna, só tem criança. Vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Você pega uma resposta como essa dos espíritos e lê um romance como esse, não casa, né? Alguma coisa não bate. Ou os espíritos superiores estão errados e o romance está certo, ou o romance está errado e os espíritos superiores estão certos. Eu prefiro ficar com os espíritos superiores. Né? Quer dizer, não dá para, não se coaduna, não tem ligação, né? Questão 382. O espírito encarnado sofre durante a infância com o constrangimento imposto pela imperfeição dos seus órgãos? Resposta: não. Esse estado é uma necessidade, é natural e corresponde aos desígnios da providência. É um tempo de repouso para o espírito. Mas se ele acabou de reencarnar, ele precisa de repouso para quê? Devido à grosseria e à imperfeição do nosso corpo, se o espírito reencarnante tivesse as mesmas preocupações que nós temos, cotidiano da nossa vida, o seu corpo não se desenvolveria com qualidade. O desenvolvimento não teria a mesma qualidade. Por que é que muitas crianças, quando são prematuras, ou quando os pais impõem uma situação, e a criança se torna uma criança prematura, elas são diferentes das outras? Emocional, atitude e tudo mais. A infância é uma necessidade. Aliás, as nossas crianças não estão sendo mais criadas pelas mães. Está sendo imposto um amadurecimento precoce a essas crianças. É ruim, é péssimo. É péssimo. É péssimo, não tem a infância, que é uma necessidade. A infância é uma necessidade. Ele precisa reencarnar, ter aquele período onde ele vai desenvolver os seus órgãos, onde ele vai desenvolver a sua inteligência, os órgãos, materialmente falando, ele vai desenvolver o seu corpo da melhor maneira possível, né? Além de estar sendo imposto uma situação difícil para essas crianças, há também a questão, por exemplo, da alimentação para as famílias pobres. Quantas crianças não vão na escola para comer, né? Que não tem alimento em casa? A Luciana fala que na escola lá, a criança faz prato de pedreiro, porque só pode comer uma vez para não desperdiçar e tal, né? Crianças, às vezes, só come lá, né? E tudo isso prejudica o desenvolvimento dos órgãos, que, consequentemente, acaba prejudicando a manifestação do espírito no futuro. 383. E nós vamos ter que parar aqui, porque a 384 é imensa. Não, até a 384 dá para a gente ler. Depois, na 385, a gente vai ter que parar. Nós não vamos ter tempo. 383. Qual é para o espírito a utilidade de passar pela infância? Boa pergunta, né? Resposta: encarnando-se com o fim de se aperfeiçoar, o espírito é mais acessível durante esse tempo às impressões que recebe
e que podem ajudar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir os que estão encarregados da sua educação. Rodapé. De número 1, que diz o seguinte: os pais e os professores espíritas devem ponderar sobre este item e os que se lhe seguem. O Espiritismo vem abrir um novo capítulo da psicologia infantil e da pedagogia, mostrando a importância da educação da criança, não apenas para esta vida, mas para a sua própria evolução espiritual. Quer dizer, a infância é uma necessidade muito grande do espírito, muito grande, né? Porque é ali que você molda o caráter, é ali que você modifica o que é necessário e é ali que você imprime na criança aquilo que é necessário para a sua evolução. Então, a função, o papel do pai e da mãe, do educador, né? Depois que a criança passa para a idade própria para receber educação fora de casa, são papéis preponderantes para aquela criança. Você não consegue a evolução dela por causa dos pais? Pode ser prejudicado, é claro, evidente. Evidente. Acaba atrapalhando, acaba não cumprindo, acaba cumprindo invertido o papel que ele tem que fazer. Né? O objetivo do pai e da mãe é educar. E isto, é dito pelo Espírito, é uma missão. Nós temos a missão de educar as crianças. Importantíssimo. E olha, educar na maioria das vezes é dizer não. É dizer não. E a maioria dos pais, muitas vezes, né, especialmente desses pais que fazem tratamento ao longo de muitos anos e tal, eles acabam criando o filho de uma maneira completamente equivocada, né? Ou muitos só sabem dizer não também, né? Só dizer não também não é educar. Tem que dizer não no momento certo, no momento apropriado, né? E ter diálogo, ter conversa com o filho, com a filha, né? O suficiente para que ele possa entender as questões, que ele possa amadurecer. É difícil. Educar é uma ciência, viu? Educar é uma ciência. Né? Essa história de modalidades de família, né? Fala mais nem estrutura familiar, né? Mas são modalidades. Duas mães, dois pais, duas mães, meu Deus. E aí a coisa complica uma O conflito vai direto para a escola. Então, a gente conversa com o aluno, claramente, a maioria tem conflitos na escola. O aluno é o reflexo da família, né? E eles relatam para a gente. Eu queria atenção do pai. Eu não tenho. O mais importante, uma das coisas mais importantes na educação da criança é exatamente isso. A atenção que ela recebe, né? A criança gosta de ordem, ela gosta de disciplina. A criança gosta. Se engana quem pensa o contrário. A criança gosta, sim. E ela precisa disso. Ela precisa. Vamos ler a última de hoje, então. Questão de número 384. Por que os primeiros gritos da criança são de choro? Interessante também essa pergunta, né? Resposta: para excitar o interesse da mãe e provocar os cuidados necessários. Não compreendes que, se ela só tivesse gritos de alegria, quando ainda não sabe falar, poucos se inquietariam com as suas necessidades? Admirai, pois, em tudo a sabedoria da providência. Na realidade, a criança está lidando com um espírito ignorante, pouco sensível, né? Não estou querendo aqui menosprezar os espíritos, não, que encarnam nesse mundo. A verdade é essa, né? Se a criança não chora, ela não mama, diz o ditado, né? Então, esse tipo de situação é uma situação para sensibilizar pai e mãe, né? Pais e mães têm que ser sensibilizados, porque se assim não fosse, não se interessariam pelos problemas da criança, né? Como é que a gente vai saber que a criança está com alguma indisposição se ela não chora? Coloca na cama, está chorando? Não, mamou, então deixa que dorme. É assim que a gente faz, né? A mãe fazia isso, ele mesmo cantava para dormir. A mãe cantava, Alexandre. Tá mamado, tá com roupa limpa, fralda limpa. Vai no berço. Ele esquecia dele. A mãe dele esquecia dele, ele não queria nada, né?
Olha, que santo, que nossa. Vamos marcar aqui 16/3/2015, a 385, viu, gente? Uma criança dá cada baile na gente que eu vou falar uma coisa pra você. A Juliana ficava até tarde acordada, dormia o dia inteiro e depois ficava até tarde acordada. Hã? Uma vez eu dei uma canseira lá, fiquei segurando ela até 2 horas da manhã. Ela tentava dormir, pai. Juliana acordava, assustado. Aí dormia a noite inteira. Aí eu consegui dormir. Porque era notívaga, até hoje é. Até hoje ela gosta mais da noite do que do dia. E produz mais à noite que no dia. É tendência, né? A pessoa tem aquela tendência. Tem gente que produz mais de manhã, tem gente que produz mais à tarde, e tem gente que produz mais à noite. Meu filho fala que dia só começa das 11. Só que tem que trabalhar, não tem jeito. Tem gente que não acorda. Você fala com a pessoa, a cabeça da pessoa está em outro lugar completamente diferente. Ela vai acordar depois de um tempo, lá para 10, 11 da manhã mesmo. É assim que acontece mesmo. Eu tenho uns parentes meus que você vai chamar o sujeito de manhã, ali para 6 da manhã, antes da meia-noite, 1h, não deita mais nem que mate. É 1h30, 2h e tal. Aí quando chega às 6 da manhã, você vai chamar o cara, parece que o cara está morto, ele mal geme. É desse jeito. Ele mal geme. Aí se deixar dormir, vai ter que... Mas vai até 11, meio-dia, 1h. O sujeito é gozado, é a natureza da pessoa que é daquele jeito. Só que a nossa sociedade e as necessidades da vida não permitem isso. E o homem criou um horário para trabalhar, né? Tem que mudar porque tem que mudar. Não tem jeito. E se não quiser trabalhar numa encarnação, vai trabalhar na outra. E se não quiser trabalhar na outra, vai trabalhar na outra. E se não quiser levantar de madrugada na outra, vai levantar na outra. Não tem jeito. Vai chegar uma hora que vai ter que... Não tem jeito. Eu acho interessante que o meu pai, que são aposentados, ainda continua. Meu pai acorda às 5 da manhã todo dia e vai lá ler o jornal, vai no clube, saber alguma coisa. Se ninguém não vê uma coisa, tudo bem. 6 horas já está no pé. É o hábito. É o hábito. A pior coisa para uma pessoa que tem o hábito de trabalhar é ficar inativa. É morte. É morte para a pessoa. Eu sou aposentado há 15 anos, pergunto se eu consigo ficar sem trabalhar. De jeito nenhum. É uma necessidade, o trabalho. Na realidade, o trabalho é vida. Porque você, primeiro, o homem se sente, o homem ou a mulher, qualquer um, né? Se sente útil. E a melhor coisa que a pessoa pode se sentir é útil. Né? E a pior é a inutilidade, né? Pior é isso. Muito bem, vamos fazer a nossa prece, gente? Alguém escreveu alguma coisa aqui? A Juliana está dizendo que vai deitar porque está com uma dor de cabeça insuportável. Era 2 da manhã. Tomei banho, mas não melhorou. Caricate. Herreira não tem nada disso. Eu deito e levanto da cama todo dia do mesmo jeito. E eu falo para ela que para mim, que ela fala também, tomei duas, como é que você chama? Dipirona, né? Eu também sempre tomo dipirona. E para mim faz um efeito danado. Sempre tomo dipirona junto com ela. Ela toma 2, eu tomo 2. Toma 2, eu tomo 2. Eu deito e levanto da cama, eu não tomo mesmo. E nem quando precisa tomar remédio. Só quando não tem jeito, né? Não tem outro jeito. Herança dos herreiros. Os herreiros têm problema de hipertensão, é terrível. Hipertensão na família herreira, minha avó morreu disso. Meu pai tinha, os irmãos todos tinham. Os primos todos têm, não tem jeito. Muito bem, gente. Vamos encerrar o nosso encontro de estudos. Vamos elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, nosso mestre, modelo e guia da humanidade. Juntos com Jesus, vamos nos dirigir ao Criador
ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, misericórdia e justiça, para agradecê-lo imensamente pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para estudarmos as questões propostas nesta noite. Queremos humildemente solicitar-te bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo para que nós possamos trabalhar e dignificar a vida e honrá-la por um profundo e sincero respeito ao nosso próximo. Em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de sua equipe, e todos os encarnados e desencarnados que participaram do nosso encontro de estudos dessa noite, nós o declaramos encerrado.